dizer ao povo que fará algum tipo de economia relevante, mexendo em servidores públicos, principalmente aqueles que vão ainda ingressar no serviço público. Exato. E isso, daí advirá à economia algum benefício significativo, importante para o povo, é mentira. A minha pergunta é, realmente, esse é um alto número mediante um país que apresenta uma população de mais de 212 milhões, 174 mil habitantes? Eu digo a você que isso seriam 280 bilhões para o ano que vem. Sim. Ainda que nós trabalhássemos com 200 bilhões, em 4 anos eu teria uma reforma previdenciária inteira. Foram 800 bilhões em 10 anos. De fato, nós teríamos realmente uma proposta de reforma administrativa ou a tentativa de colocar em xeque a estabilidade do servidor? Porque é quem está no poder que nomeia esta pessoa. É aqui que é a porta de entrada para os amigos. Ela tem o poder de mudar qualquer tópico na nossa famosa Constituição de 88? É livre qualquer tipo de mudança? Eu posso atingir um direito adquirido e com vistas a essa reforma que está havendo, muitos servidores aí já aposentados, muitos servidores que já adquiriram estabilidade, nada disso pode ser atingido. Funcionário público, tudo preguiçoso, tudo encostado. Esse povo não trabalha, não produz nada. Serviço público, aqui no Brasil, é tudo cabide de emprego, nada presta. Pois é, quem nunca ouviu isso e até muito mais sobre esta categoria de serviços vital em nossa sociedade brasileira? Pois bem, no Brasil criou-se uma lenda de que funcionalismo público não presta, mas apenas para uma simples reflexão. Quem está cuidando agora mesmo da saúde da grande maioria dos brasileiros infectados pelo Covid e ainda de quebra se destacando como um dos melhores sistemas de saúde do mundo? E da educação de 99% das crianças em fase de ensino fundamental, segundo o IBGE. E também tem a sua segurança pública, que está ruim. Sim, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, mas que poderia estar bem pior. O serviço e os servidores públicos. Pois é, mas agora, em setembro de 2020, em plena pandemia do Covid, encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados a controversa PEC 32, que também vem sendo chamada de reforma administrativa ou de administração pública. Mas o que será que ela realmente traz em seu teor? Para conversarmos sobre essa pauta e analisarmos isso tudo, nós convidamos o mestre e doutor em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC Paraná, com especialização em regulação pela London School of Economics Political Science, tendo exercido os mais elevados cargos de gestão no estado do Rio de Janeiro, e ele também é consultor e procurador do estado do Rio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu vejo você felicidade, doutor Sérgio Luiz Barbosa Neves. Boa tarde, Shirley, minha querida amiga. Estamos aqui muito felizes. Eu vejo você felicidade. Nome, aliás, muito bem escolhido, em especial em tempos em que a gente está vivendo alguma dificuldade, Sim. Tempos em que a gente fica questionando, filosofando, enfim. Um tempo em que há um exercício de resiliência. E resiliência nada mais é do que a gente ter a capacidade de aguardar o momento da felicidade. Então, nada melhor do que nesse momento, a gente, se puder ser feliz, é ótimo, mas se não puder, que possamos enxergá-la mais adiante. Exato. Entendeu? Saber que nós estamos vivendo um momento meio Milan Kundera no seu... A insustentável leveza do ser, Oh, meu Deus, põe leveza nisso. Nem sempre a felicidade não é eterna, ela não é perene, existem momentos de dificuldade e a gente tem que ter a sabedoria de aguardar que ela retorne. Então, eu vejo você felicidade, se não agora, mais adiante e sempre. Muito obrigada, doutor Sérgio Neves. Bom, e doutor Sérgio Neves, a nossa pauta ela é focada na tão discutida e fresquíssima PEC 32. Porém, antes eu gostaria que o doutor esclarecesse o que vem a ser uma PEC, porque o nosso programa ele é aberto a um público muito variado,
Também para que ela serve, qual o seu objetivo, quem pode apresentar uma proposta para uma PEC, né? Como que ela é aprovada, enfim, como é que funciona e o que é uma PEC? Shirley, o público variado, a gente tem que ter um cuidado tremendo, né? E principalmente a gente pode tirar aí o doutor para não Muito parecer que obrigada. a gente está numa posição de superioridade em relação a alguém. Não estamos. A gente às vezes leu, estudou um pouquinho mais. São, na realidade, quase 33 anos de procuradoria, 33 anos vivendo o Olha, Estado, vivendo o governo, vivendo essa história toda. Então, a posição é apenas de uma vivência maior e de um estudo maior dessa situação específica, mas eu acho que a capacidade crítica a todos é dada. sim, Então, a gente precisa só trazer aqui uma linguagem acessível a todos, que não seja um juridiquês louco, né? E técnico, exato, vamos quebrar isso, né? já é um certo juridiquês, já traz alguma coisa nesse sentido. E eu me lembro aqui de uma conversa que volta e meia eu cito, quando a gente está conversando, que é do Einstein com o nosso Carlitos, né, o Charlie Chaplin, e os dois entram num ambiente e, de repente, todos começam a aplaudi-los, os dois, isso, aquilo e tal, e o Einstein, assustado, não estava acostumado àquela coisa, o Chaplin sim, né, um homem do cinema, e pergunta para o Chaplin: por que eles estão nos aplaudindo? O Chaplin responde: a mim porque eles entendem, a vocês porque eles não compreendem absolutamente nada. Então, vamos ser chaplinianos aqui hoje Isso. e tentar explicar essa situação. Mas dentro da sua pergunta, o que é uma PEC? Uma proposta de emenda constitucional, que emenda muda algo e, portanto, um recorte feito na Constituição ou um acréscimo, né? Ela pode ser aditiva, aderir a alguma coisa nova, trazer algo de novo, modificativa, mudar alguma coisa, alterar o seu conteúdo. E essa PEC tem todas essas características, né? Não sei se feliz ou infelizmente, mas ela tem essas características. É uma mudança no próprio texto constitucional. Ou seja, aquele texto lá de trás, que o nosso saudoso Ulisses Guimarães, um dos poucos homens, um dos poucos repúblicos que nós tivemos nesse país, levantou aquele texto dentro daquilo que ele podia apresentar e apresentou-nos como uma Constituição cidadã, lá nos idos de outubro de 1988. 88, exatamente. Tá? E um pouco antes dela foi quando eu ingressei na Procuradoria. Então, é uma época que eu vivenciei com bastante intensidade e que compôs aí a minha carreira como procurador, enfim. Sim. Sérgio, e uma PEC ela tem o poder de mudar qualquer tópico na nossa famosa Constituição de 88? É livre qualquer tipo de mudança? Não, a PEC tem seus limites. A gente faz uma distinção entre o poder constituinte e o poder constituído. A PEC, na verdade, ela deriva do exercício desse poder constituído. Ela tem seus limites, enquanto os seus limites o que a gente chama de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são certos temas, assuntos que a gente tem na nossa Constituição que não podem ser objeto de uma mudança, senão que uma constituinte seja convocada, uma nova constituinte, uma nova ordem constitucional, uma nova Constituição, por completo, seja editada. E o que aconteceu exatamente em 88, uma nova Constituição foi apresentada. Isso. Agora não, agora a gente tem uma mudança específica. Então, um exemplo claro, típico dessa situação além de forma de governo e tudo mais, o direito adquirido, né? Que todos nós sempre nos referimos. São uma cláusula pétrea, eu não posso atingir um direito adquirido e com vistas a essa reforma que está havendo, muitos servidores aí já aposentados, muitos servidores que já adquiriram estabilidade, nada disso pode ser atingido por uma proposta de emenda constitucional. Então, você dizer, por exemplo, vou fazer uma emenda para tirar a estabilidade de todo e qualquer servidor público. Não funciona. Pode. Tá? Não há como fazer isso.
Vou fazer uma emenda para aqueles que se aposentaram aos 48 anos de idade, uma acusação tosca de quem efetivamente escuta alguma coisa, mas não sabe como isso acontece. Aquele que se aposentou aos 48 anos de idade vai ter que retornar à atividade porque eu vou caçar a aposentadoria dele. Não pode. Claro que não. Direitos adquiridos é uma coisa um tanto quanto óbvia e é uma cláusula pétrea que não pode ser tocada por uma proposta de emenda à Constituição. Exatamente. Mas, Sérgio, uma coisa que eu estava analisando, segundo o IPEA, tá? O Brasil ele aponta, segundo o mais recente levantamento do Atlas do Estado Brasileiro, datado de 2016, o número total de servidores públicos, nas 3 esferas, é claro, só que sem contar os trabalhadores de empresas estatais, em torno de 11.492.000 servidores. A minha pergunta é, realmente, esse é um alto número mediante um país que apresenta uma população de mais de 212.174.000 habitantes, segundo o IBGE? Isso representa ínfimos 5,41% da população brasileira. Olha só, isso é um primeiro indicativo de que você dizer ao povo que fará algum tipo de economia relevante, mexendo em servidores públicos, principalmente aqueles que vão ainda ingressar no serviço público. Exato. E que isso, daí advirá à economia algum benefício significativo, importante para o povo, é mentira. Não vale. Tá? Exato. Isso talvez trazer um balde de gasolina para um fogo que está ali sempre permanente, que é esse ranço que existe um pouquinho enquanto funcionalismo. Eu lamento que isso aconteça. É um equívoco, inclusive, né? Que acontece com a visão do funcionário público. O funcionário público que trabalha, e eu diria para você, a grande maioria, é a mesma coisa que você dizer, olha, vamos invadir uma favela porque os criminosos estão lá, isso, aquilo e tal. Meu Deus do céu. Claro. É um percentual tão ínfimo os moradores de uma comunidade que participam desse tipo dessa criminalidade, e você expõe os trabalhadores, pessoas de bem, a um risco quando você promove esse tipo de invasão pela polícia militar. É lógico que você não vai deixar um crime impune, mas você não vai expor vidas nesse momento, isso é outro assunto, enfim. Claro. O que importa dizer é que você não pode acoimar, não pode dizer que todos os servidores não trabalham, que eles não aparecem no serviço público, aquela figura do paletó na cadeira. Isso é um folclore, existe. Total. É lógico que são 2 situações diferentes, e nós temos no Brasil, aqui posso pensar umas 4 situações diferentes. Eu posso pensar num empregado contratado pela CLT, eu posso pensar no funcionário público, eu posso pensar no profissional liberal, eu posso pensar no empresário, né, o empreendedor, dono de empresa, e cada qual vai ter vantagens e desvantagens dentro do seu setor. Os direitos de cada um não estão equiparados, né? Eu nunca vi ninguém propor, por exemplo, para o empresariado, né, que a gente sempre diz, poxa, ele criou um emprego, mas eu nunca vi alguém propor dizer o seguinte, olha, 200% de margem de lucro é um absurdo, vamos botar a margem de lucro e limitá-la a 50%. Sim. Eu estou falando de margem de lucro, isso. Não estou falando em diferença entre o custo e a venda, o custo mínimo, o que você tira de lucro, a oferta de lucro para a empresa, e que posteriormente vai ser distribuído entre os sócios. Enfim, nunca ninguém tocou nesse assunto. É uma grande vantagem, porque você trabalha com oferta e demanda, vai ter períodos que você vai ganhar muito e períodos que você está no risco para ganhar pouco. Sim. E é esse risco que normalmente é considerado para que essas pessoas possam ter essas margens, por vezes, absurdas. Sim. Né? E aqui no Brasil, existe um detalhe, eu percebo isso em conversas, às vezes, festa, encontros de amigos, jantares. Quantos de nós não conhece alguém que foi aos Estados Unidos, né? Olha, eu vou aos Estados Unidos fazer a compra do meu filho que vai nascer. Vou fazer lá o meu chá de bebê.
nas lojas americanas. Por quê? Porque é muito mais barato. Eu vou comprar, hoje nem tanto, mas a gente viajava muito, ficava louco com aqueles equipamentos eletrônicos que lá havia e aqui Sim, não existiam, né? E a gente trazia sempre era um videocassete, né? Depois o videolaser, o DVD e assim por diante, enfim. E que nós trazíamos essas coisas e achávamos o preço daqui absurdo, né? sim. Todo o preço daqui é absurdo, o preço daqui é absurdo. E a gente escuta isso de forma reiterada. Isso tem muito a ver, às vezes, com o serviço público. Os Estados Unidos têm um Sem serviço dúvida. público muito enxuto, mas isso faz parte de algo que eu acho que precisa ser estudado para essa PEC, a 32, a Sim. PEC da reforma administrativa, a gente saber como cada um desses países surgiu. Os Estados Unidos nasceu de forma diferente. Claro, tem toda a O história Estado envolvida. não é o pai, não é o padrinho de toda a população, como acontece no Brasil. No Brasil, a população de pessoas com uma renda muito abaixo daquilo que é admissível, né, a renda de fome mesmo, é enorme. O Sim. número de miseráveis é exponencial. Então, aqui nós temos mão de obra barata. Então, a mesma pessoa que vai aos Estados Unidos e diz assim, poxa, queria que os preços daqui fossem iguais aos de lá. É a carga tributária brasileira. Mas ela esquece que essa carga tributária brasileira tem de remunerar um serviço público de graça, né? E está aí o SUS. Não houvesse, a gente estava recolhendo o corpo sim na rua com a Covid. O SUS é fenomenal. A gente tem que parar e bater palma para o SUS hoje em dia aqui no Brasil. E É de uma outros grande ideia. países, né? O que está acontecendo, né? Pois é. Graças, eu esqueci o nome, infelizmente não vou falar aqui, mas de quem imaginou, pensou, sugeriu o SUS na década de 80. Ele está nos salvando nesse exato momento, mas isso tem um custo. O SUS não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você fica doente, você tem que pagar seu plano de saúde. Nos Estados Unidos, se você precisa de um advogado, você paga muito bem ao seu advogado. No Brasil, você vai ao médico de graça, você vai à defensoria pública, graciosamente, e você tem N serviços a seu dispor de forma graciosa. Por quê? Porque as pessoas não têm um salário compatível para com isso. A gente quer pagar o preço do bem nos Estados Unidos, mas quer pagar o preço do serviço no Brasil. Exato. E o preço do serviço brasileiro é baixo, porque o Estado fornece creche, fornece escola pública, fornece defensor público, fornece médico de graça. Então, o Estado tem que custear tudo isso. Então, o nosso Estado incha, o nosso Estado infla. É diferente do Estado norte-americano, onde é cada um por si. Né? Exato. Onde todos têm de buscar a sua remuneração condigna, coisa que no Brasil muitas vezes não existe. Quer dizer, você pagar R$1.000 a uma pessoa por mês, ao invés de pensar que você está devendo, você ainda fica chateado de ter que despender aquele quantia no final do mês, R$1.000 e pouquinhos. Agora, imagina você receber R$1.000 e dizer assim, o mês começou. Isso. E se isso vai durar 30 dias, R$1.000. Exato. Sabe? Se isso tem como perdurar 30 dias. Então, no Brasil, você precisa de passagem de ônibus barata, precisa de N situações. Isso implica um serviço público maior, isso implica que nós tenhamos um maior número de servidores. Sim. Sim. Uma coisa não está dissociada da outra. O valor, a quantidade de tributo, o custo do Estado será menor na medida que as pessoas precisem menos do Estado. E no Brasil as pessoas precisam mais do Estado. Muito, né? Exatamente. Há uma visão embaçada dessa questão. As pessoas precisam, utilizam, mas não percebem a real importância e não dão o devido valor. Sim. Bom, eu sou de família com muitos funcionários públicos que trabalham, que realizam, que fazem. Então, eu sei exatamente como é que funciona isso. Entendeu? É muito mal vista uma função que é tão primordial para a vida de todos nós brasileiros. Então, isso que as pessoas precisam entender, de que nós estamos diante de uma figura ficcional. E no Brasil, e agora nos Estados Unidos está acontecendo isso também com mais intensidade, a gente liga muito, às vezes, a figura do nosso governante.
seja o presidente, às vezes o Isso. governador, a gente cria umas figuras, né? A gente vota na pessoa, a gente não vota no partido. Sim, Eu gostaria que nós votássemos não nas pessoas, mas nos projetos de cada partido. exato. Eu acho que o voto seria completamente até diferente. Os candidatos não se vinculam aos seus projetos, às suas propostas, eles depois mudam, fazem o que querem, fazem as coalizões que vêm necessárias para se manter no poder, e com isso a coisa Vai se segue uma perdendo. série de distorções, entendeu? O Estado, esse sim, é uma figura, é uma ficção, e é a ele que nós devemos, é dele que nós devemos cuidar, é com ele que nós devemos nos preocupar na hora do voto. Vem aí o voto para prefeito, que é o ente federado autônomo É. de menor tamanho, e a gente, infelizmente, às vezes não pode votar em quem a gente quer, mas Aristóteles já dizia que a eleição é a escolha do menos pior, né? Normalmente é assim que a gente acabou votando, infelizmente. É. E de todas as reformas que foram propostas, a que ainda não surgiu, a que ainda não apareceu ali na frente, é a proposta referente a uma reforma político-partidária no país. Exato. Tá? Que talvez tivesse Essa até mais relevância. Essa ninguém ninguém toca. falou absolutamente nada, Essa entendeu? não se toca. Não, Exatamente. não se toca. Então, a gente tem aqui um governo que está no momento de enfrentamento de uma pandemia, ainda sem solução. Hoje a previsão é de que a nossa dívida atinja 100% do nosso PIB, já está em 88%. Então a previsão não é boa. Existe aí umas faíscas de inflação retornando, o arroz que o diga. E é nesse momento em que você às vezes precisa, e nós devemos ter cuidado em relação a isso, de não nos embrenharmos em discussões que nos desviem do real problema do país, do Sim, real problema político no momento, sim. entendeu? Então, se nós temos um momento de inflação, um momento de carestia, um momento de dificuldade, às vezes o governo aparece com uma proposta que, na realidade, é aquela mesma capa vermelha que o toureiro apresenta para o touro. Exato. Né? E o touro sendo o povo. E o povo, ao invés de guerrear com o toureiro, que é quem vai matá-lo lá no final, o touro vai guerrear com uma capa Vai vermelha, atacar a capa, exatamente. que é uma falácia, Sim, é uma fraude, é algo que está desviando a sua atenção do real perigo, do total. problema verdadeiro. E isso é uma tendência que muitas vezes a gente tem na vida. A gente vai brigar com as capas vermelhas e a gente esquece do toureiro. Né? Sim, sim. Perde a oportunidade até de ser feliz por conta disso. Tem até engrenagem psicológica. A psicologia domina muito isso. Só que a maioria das pessoas não se dão conta dessa questão. Vê a capa balançando e vai em cima da capa. O problema não é a capa, é quem está manipulando a capa. Então você pega uma figura folclórica, que é o servidor com o paletó na cadeira. Hoje, até para me aproximar mais, eu estou sem meu paletó, sem minha gravata. Eu sempre de costume o vejo, né? Isso. Então, e ele aponta para esse lado, leva ali um balde de gasolina numa fogueirinha, porque é uma figura que, por uma questão de folclore, né, ficou conhecido do povo como alguém que não trabalha. Não, é verdade, existem os que não trabalham. E existem deformidades também, e é importante que se diga, porque quando você fala o número 11 milhões, a gente trabalha só com o número, né? É igual falar, morreram 150 mil pessoas de Covid, mas na hora que morre o seu pai, na hora que morre o seu filho, o seu irmão, o seu marido, enfim, sua esposa, a coisa, a doença ganha rosto, o universo está todo ali. A doença tem cheiro. Então você tem um impacto diferente pelo que está acontecendo. Sim. Com relação ao número de servidores, eu diria para você que o que é importante a gente levantar é saber, por exemplo, quantos assessores um deputado tem e se isso é necessário. Se é necessário, quantos assessores um vereador que estão sendo agora candidatos tem. Sim. E se isso é necessário. Se o exercício da vereança, por exemplo, é uma profissão e se ele deve ser remunerado por isso, ou se seria
uma dedicação, algo que uma pessoa, de uma forma, por puro diletantismo, ele já chegou num ponto da vida que fala, agora eu vou ajudar na gestão da minha cidade. Exato. Então, um país que tem mais de 5 mil municípios, um escândalo, né? Municípios com uma renda absurdamente baixa e que remunera esses vereadores. E pior, quem fixa a remuneração desses vereadores são eles mesmos. Tudo bem, de uma É o mais legislatura para interessante. outra. De uma legislatura para outra. Mas são eles próprios que fixam a sua remuneração. Isso acontece no Congresso. Então, eu preciso questionar, às vezes, coisas onde há inchaços no serviço público, talvez hajam. Sim. Eu não sei, de repente, vou aqui chutar um número. É um deputado estadual com 40 assessores, por exemplo, um deputado federal com 40 Sim. assessores. Eu preciso dos 40 assessores. Sim. De que forma eles ingressam no serviço público? Eles são profissionais do serviço público ou eles são nomeados em cargos em comissão? Sim. E é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Mas eu preciso saber se eu tenho um número bastante de professores dando aula. Exato. Tem? A educação no Brasil tem todo esse brilhantismo? Profissionais de educação, profissionais de saúde, isso tudo tem que ser visto. Né? Eu tenho policiais bastantes na rua do Rio de Janeiro? Isso. Não sei. Todos eles são servidores? É o número civis, macro que a gente tem. A gente não tem por segmento, por militares? categoria. Sim, mas eu preciso saber se eu tenho algum lugar onde há um inchaço desses servidores, e aí sim fazer os cortes que são necessários. Né? E aqui a gente pode falar, porque a pessoa precisa ter a noção de uma diferença entre o que é um servidor público efetivo e quem é um servidor público comissionado. Sim. Eu não sei se você, talvez com servidores públicos na família, saiba distinguir uma coisa da outra. Mas eu diria a você que dentro do serviço público pouca gente sabe o que é um cargo em comissão. Sim. E o que é um cargo efetivo. E a gente fala, às vezes, o funcionário é efetivo. O funcionário não é efetivo. Quem é efetivo é o cargo. Se você ocupa o cargo efetivo, a efetividade transmite para você, servidor. A efetividade é a forma de provimento do cargo público. É como você ocupa o cargo público. O cargo efetivo ele é privativo daquele aprovado em concurso público. E aí, mais uma noção. Servidor público, se você falar que tem 11 milhões, nesse cálculo, eu não sei se estão os efetivos e comissionados, provavelmente estão. Deve estar todos, o conjunto de todos aí estão inseridos nesse conto. Quando eu falo em 11 milhões, os efetivos, aqueles que ocupam cargos efetivos, eles não entraram no serviço público por favor de ninguém. Eles não entraram no serviço público porque a porta da repartição estava aberta. Um cachorro que vinha passando na rua pode até ter entrado, mas o servidor não. Disputou e ferrenhamente a posição que ele adquiriu. Ele fez um concurso público. Todos foram para concurso público na família de cá. Normalmente como é o seu caso também. São concursos disputados, são concursos concorridos. Na área do judiciário, ao qual eu não sou vinculado ao Poder Judiciário, mas minha carreira é vinculada, é de natureza judiciária, os concursos sempre sobram vagas, as vagas não são todas preenchidas. Então, a gente não pode deixar de perceber que o poder público no Brasil ele busca uma certa excelência na captação de seus servidores. Exato. Ele não é um departamento de RH que faz entrevistas e diz por um profissional apenas quem vai trabalhar naquela empresa ou não. Exatamente. As bancas de concurso são bancas grandes, formadas por diversos professores, qualquer que seja o nível do concurso. Mas tem mutreta. Pode ser que sim. E isso pode acontecer em qualquer lugar da vida. Em qualquer situação, exatamente. Exatamente. Então, para isso a gente tem que ter prova, tem que dizer onde está havendo, qual é o caso. Dizer que há, não.
Isso a gente não pode admitir, né? Sim. Então, senão eu vou dizer que, olha, uma porção de profissionais liberais prestam serviço sem apresentar a nota fiscal daquele serviço e cobram mais barato quando não dão nota por causa do imposto de renda. Exato. Eu vou dizer que todos fazem isso? Não, é uma Não, condição. isso é dinheiro público que está deixando de entrar para os cofres Claro. públicos, né? Quando o profissional faz uma coisa dessa. Então, a gente tem que parar para pensar na hora de sair mandando aquela primeira pedra. Sim. O que está acontecendo de fato nos vários compartimentos das nossas vidas. Enfim, então, a primeira noção servidor efetivo é aquele que fez o concurso público. Havia um número de vagas, ele prestou concurso, foi aprovado e ingressou dentro do serviço público. Exatamente. Tá? Existe uma outra forma de ingresso no serviço público, que nós falamos aqui, que são os cargos comissionados. A gente diz ser de livre nomeação e livre exoneração. Exoneração é igual a demissão. Sim. Mas é o termo técnico dentro do serviço público. Que se usa. O cargo em comissão, ele entra sem concurso. E aí reside um problema grande. Porque é quem está no poder que nomeia esta pessoa. É aqui que é a porta de entrada para os amigos. Exatamente. Em tese, isso não deveria acontecer, porque o cargo em comissão é um cargo de confiança. Aí vem aquela velha pergunta, né, que a gente, de vez em quando está refletindo, faz. Defina a confiança. Sim. O que é a um sua cargo necessidade de confiança? Isso. Olha, a minha secretária na porta, eu fui procurador-geral do Estado, do Rio de Janeiro, a minha secretária à porta ali, na procuradoria, que ficava na minha porta, ela e tem de ser de minha confiança ou pode ser um servidor concursado? Tem de ser de sua confiança, nesse caso, sim. Eu teria o direito de nomear alguém que fosse da minha confiança para trabalhar ao meu lado? Sim. Olha, eu não estou respondendo essa pergunta, análise. não. Porque eu acho que a resposta vai ser subjetiva. Cada um vai ter uma ideia diferente para essa resposta. Eu posso dizer que quando assumi, mantive todo mundo no seu mesmo lugar na procuradoria. Quem era secretária do outro passou a ser minha e trabalhei dessa forma. Mas isso não quer dizer que outra pessoa vai se sentir confortável. E pode ser que para ela seja importante ter alguém conhecido ao seu lado. Sim. E ele então nomear essa pessoa como sua fiel escudeira ali à sua porta. Tá? Eu estou dando um exemplo muito tosco até, me perdoem, mas a grande dificuldade é que isso passou a ser utilizado. Teve município, eu vi isso, eu fui consultor do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, e eu me lembro disso lá em 1990, quando o concurso público passou a ser obrigatório mesmo, em 88, em 90, alguns municípios criando regime jurídico único dos servidores, dizendo que todos os cargos eram em comissão, todos. Ou seja, o prefeito lá achou, em algum momento, que se ele colocasse que todos os cargos eram em comissão, ele escapava do concurso público e podia nomear todo e qualquer servidor. Pois é. A partir desse momento, quem é nomeado em comissão, só para vocês saberem, não tem FGTS. Então, quando eu digo que ele é de livre nomeação, no momento em que ele é demitido ou exonerado, como eu falei, ele não recebe absolutamente nada, não tem aviso prévio, não tem FGTS, não tem nada. Então, existe um revés para quem está nesse cargo. A única coisa que se recolhe a seu favor é o INSS, que é lógico recolhido no mínimo, e que muitas vezes vai prejudicar a sua aposentadoria lá na frente. Exato. Hoje, pelo tipo de cálculo com a reforma previdenciária, isso vai contar. Sem dúvida. Esse recolhimento no mínimo. Antigamente a gente recolhia no máximo, nos últimos anos de trabalho, e saía com a aposentadoria no máximo. Agora não, é feito todo um cálculo. Normalmente esses cargos, eles são mal remunerados. Porém, existem artifícios, que são gratificações que são aderidas a esses cargos em comissão. Então, às vezes, o cargo, olha que escândalo, o valor do cargo é R$200 de remuneração.
mas eu Exato. agrego a esse cargo uma gratificação de 5 mil, de 10 mil. Exatamente. Aí é que começam os problemas. Tá? Então, essa situação é uma situação que eu não vejo iniciativa em tentar se consertar. Eu não vi isso na proposta de emenda constitucional. Eu vi uma preocupação muito grande, por exemplo, com a estabilidade, que é um desses incêndios pequenos e no qual está se jogando um balde de gasolina. Exatamente. O servidor que está contratado em comissão, ele não tem estabilidade. Ele não adquire estabilidade jamais. Em qualquer momento ele pode ser demitido, ele pode ser exonerado. Volto a dizer, sem aviso prévio, sem FGTS, que nunca foi recolhido. Ele não é seletista, ele é estatutário. E apesar disso, uma emenda constitucional, lá em 98, se não me falha a memória, determinou que seus recolhimentos fossem feitos ao INSS. O que é ruim para ele também. Porque ele não sai com a aposentadoria integral como um servidor efetivo. Isso. Né? É ruim entre aspas, porque se a gente pegar a previdência de um e de outro, não é o nosso tema aqui, um servidor público recolhe hoje 11% a 14% do bruto para fins de previdência, enquanto quem é vinculado ao INSS tem um limite. Então, quando você fala que tem uma aposentadoria integral, tem que saber que você está contribuindo para essa aposentadoria com um valor muito maior do que um segurado do INSS faz. Existe Exato. uma diferença na contribuição. Tá? Isso é fácil, é só pegar a tabelinha do INSS que você verá. Sim. Tá? O importante é saber que existe um regime diferenciado, o servidor efetivo ele presta concurso público e ele, aprovado hoje no estágio probatório, 3 anos, Sim. Né, ele passa a ser estável. Então, Exatamente. saber, efetividade é o tipo de provimento. Passou no concurso público, ocupa um cargo efetivo. Isso. É nomeado para um cargo efetivo. A estabilidade não é atributo do cargo, a efetividade é. A estabilidade é do servidor. 3 anos de serviço, ele passa a ser estável. Exatamente. Tá? E aquele que ingressa em caráter comissionado num cargo em confiança, hoje eu digo para você que até vários professores são contratados em vários estados, numa situação em que é feito um concurso muito rápido, uma provinha tola, apenas para dizer que foi feita, e criam-se vínculos diferentes dessas duas situações que eu te falei. Mas, enfim, isso também... eu acho que isso... É outro tema. Mas exatamente, a coisa é enorme. Eu acho que, na realidade, o que a gente tem aqui nesse cenário? Essa PEC 32, a gente tem que pensar o seguinte, ela de fato, nós teríamos realmente uma proposta de reforma administrativa ou a tentativa de colocar em xeque a estabilidade do servidor, que já não é tão absoluta como muitos pensam, como a gente está falando, né? Bem, fica uma importante reflexão. Teríamos realmente, de fato, uma proposta de reforma administrativa ou a tentativa de colocar em xeque a estabilidade do servidor, que já vimos que não é nem tão absoluta assim, né? Ou o regime jurídico único, que são protegidos pela Constituição e lei. Será mesmo que o Brasil resolveria os seus problemas tirando a dita estabilidade do servidor público e os submetendo a constantes avaliações? Ou seria melhor uma reforma política, onde membros do legislativo fossem testados além das urnas, onde ali prevalece o marketing e não a competência? É só uma ideia para pensarmos, mas isso é pauta para outra análise e matéria. E ficamos por aqui, Constelação, encerrando esse programa com o propósito e desejo de dias melhores, mais felizes e harmoniosos para todos. E como sempre digo, acredite, isso é possível. Excelente semana e maravilhosa vida! Te convido a se inscrever em nosso canal, a dar o seu like, enviar sugestões de pautas, tá tudo aqui abaixo do nosso vídeo, ok? Até o nosso próximo programa. Muito obrigada por assistir e interagir.
Gratidão e paz sempre. Namastê e Jai Gurudev.